Muito bem, estamos aqui mais uma vez para trazer mais uma reflexão sobre ciência e conhecimento. Hoje nós vamos tratar em várias partes, né, essa temática aí, repetindo ideias sobre pensadores e cientistas com seus legados inspiradores, né, para a ciência de uma forma ampla. Nós vamos aqui refletir sobre alguns deles, são vários, né? Mas vamos dar aqui a nossa contribuição, a nossa reflexão nesse sentido, ok? É apenas reflexões, ideias, né, que esses expoentes, né, da ciência, do pensar, do saber, da filosofia, contribuíram e nos inspira cada vez mais a termos esse olhar crítico, né, libertador sobre o conhecimento. Então vejamos aqui. Nós vamos destacar aqui primeiro essa primeira parte, né? Esses pensadores e cientistas com seus legados inspiradores. Nessa primeira parte, vamos dividir em outras partes para aqui a nossa exposição não ficar tão longa. E aqui eu quero começar com essa frase aqui, ó, essa máxima, esse aforismo aqui. Aforismo. Se longe enxerguei, é porque estive apoiado em ombros de gigantes. Olha só, nada mais, nada menos do que Isaac Newton. Né? Olha que frase, que máxima interessante, né? Vou repetir novamente e ler com vocês. Ó. Se longe enxerguei, é porque estive apoiado em ombros de gigantes. Coisa, né? Você dá para fazer uma leitura do que ele quis dizer nesse sentido aí? Interessante, né? Veja aí a imagem seguinte que eu vou passar. Olha só, nós temos aqui uma imagem, nós temos aqui outra imagem, outra imagem, outra imagem. Vou passando aqui essas imagens, essas imagens aqui, ó. Então, na verdade, essas imagens aí que eu estou colocando retrata um pouco essa frase aí. Embora o Isaac Newton, ele, quando ele fez a exposição, essa reflexão sobre essa frase, se longe enxerguei é porque estive apoiado em um ombro de gigante, porque na verdade ele expressou de uma certa forma gratidão, né, humildade, mostrando que o conhecimento dele na área da matemática, da física, das ciências físicas, foi devido também outros que antes dele contribuíram e ele, com os seus estudos, se aperfeiçoou. Como que dizia aí na primeira imagem aí que eu passei, Platão, né? Depois vem o discípulo de Platão, aliás, Sócrates, depois vem aí o Platão, que era discípulo de Sócrates, depois vem aí o Aristóteles, depois vem aí o Copérnico, né? o Galileu, né? Nós temos aí o Descartes, nós temos aí também o Nicolau, né? E o Albert Einstein. Então, todos esses aí, de uma certa forma, direto ou indiretamente, teve sim uma certa influência. Tem mais, tem vários, tem muito mais, né? Que o Isaac Newton aí, como ele bem destaca, né? Ele chegou realmente a a enxergar determinados sistemas da ciência devido, né, de ter se apoiado em ombro aí desses gigantes do conhecimento. Então é interessante essa leitura dessa imagem aí. Vamos adiante. Então, pensadores e cientistas com seus legados inspiradores para a ciência. Eu vou começar com o primeiro, Sócrates, né? Aí nós temos aí 484, mais ou menos, faltou um dígito aí, 399 a.C. Nós podemos aí destacar. Vamos começar a refletir algumas ideias, né, do Sócrates aí. Sócrates nasceu em Atenas, né, e marca, de certa forma, um ponto divisório, né, da história da filosofia, por isso que didaticamente se estuda, né, a filosofia, vamos dizer assim, secundarista, os pré-socráticos, o prefixo aí, antes de Sócrates, e pós-Sócrates. Então, Sócrates se
na história da filosofia antiga, né? Nós temos aí um certo marco antes de Sócrates, os pré-socráticos e pós-Sócrates, né? Então, isso é interessante. Sócrates, segundo o registro, não escreveu absolutamente nada. Interessante, quando a gente vai também para o livro sagrado dos cristãos, a pessoa de Cristo, Jesus também não escreveu nada. No entanto, o legado de inspiração de Jesus para os cristãos realmente é impactante, é grandioso. Também em relação ao conhecimento ocidental, Sócrates, né, não escreveu nada, segundo aí os pesquisadores, mas o que se sabe, né, sobre algumas reflexões, algumas ideias do Sócrates, com base nos seus discípulos, né, Platão e Xenofonte. Interessante isso aí. Sócrates era filho de um escultor, isso é interessante, né, e de uma parteira. Então, a partir dessa ideia, né, dos seus pais, né, ter essas profissões, o pai escultor e a mãe parteira, principalmente a mãe parteira, ele vai realmente pegar essa ideia e aí trazer a sua dialética, né, a sua argumentação, a sua filosofia de vida, e os pais realmente tiveram uma influência marcante aí no pensar do Sócrates. Então vejamos aqui. Então a gente percebe que Sócrates deu à luz as suas próprias ideias, ou seja, pariu, né? Pegando a ideia aí da sua mãe parteira, né? Ou seja, foi um parteiro de suas próprias ideias, das suas próprias filosofias, das suas próprias, vamos dizer assim, ideias, né? Iluminando, né, o pensar do homem ocidental, do homem moderno, pós-moderno. Então ele veio com o passar dos séculos, né, legando e inspirando pessoas, né, com essas suas ideias impactantes, com suas ideias realmente revolucionárias no sentido do pensar, né? Então isso é extremamente interessante. Então vejamos aqui. Então, outra ideia interessante do Sócrates desenvolveu um diálogo crítico, a dialética, né? A criticidade. A dialética trata sobre essa questão da, da, da argumentação, né? Sócrates vai desenvolver um método, né? O método maiêutico, que nós vamos aqui mais adiante. Então, Sócrates evidenciou, né, o ensino pelo diálogo. Então, por isso que hoje é muito forte e é muito pertinente o diálogo, né, do professor-aluno, a interação. Então, essa ideia de expor um determinado saber, né, dialogar, isso vem de influência socrática, né? Desenvolveu a maiêutica, como eu falei, que significa arte de trazer à luz. Então, Sócrates, né, pariu, né, as ideias, né, para influenciar as pessoas com o seu saber, né? Então, a maiêutica, Sócrates, ele não dava resposta, segundo alguns escritos. Ele realmente instigava ao conhecimento, né? Eles faziam perguntas. Por que, porque a ética é importante? Porque o sentido da vida tem a sua relevância. Qual é o sentido do cosmos? Né? Qual é o sentido da matéria? A alma. Né? Existe uma ordem superior? Existe um mundo paralelo, né? Ou não existe? Então, essas outras questões, a sociedade, então, a política, ela tem a sua ética ou não tem a sua ética? Então, diante dessas questões, né, indagativas, né, era muito pertinente, era muito centrado na maiêutica de Sócrates, né? Então, desenvolveu o método socrático de pensar através da maiêutica, na arte de trazer à luz as ideias. Uma preocupação de Sócrates era levar as pessoas, por meio de um diálogo, para um autoconhecimento, né, em busca da sabedoria e a prática do bem. Então, isso era uma tônica
muito forte nas ideias entrelaçadas, transmitidas por Platão e Xenofonte, que foram realmente os seus discípulos e propagaram as suas ideias. Observa-se o aforismo, conhece-te a ti mesmo. Interessante essa máxima aí, esse aforismo. A ética é muito forte, né? Nos registros socráticos, né? A ética é a arte de encarnar valores de responsabilidade, justiça, a virtude, né? Então, era o enfoque principal das investigações socráticas, conforme Aristóteles afirma. Um dos seus ensinamentos fortes era afirmar que o conhecimento é virtude, e virtude é conhecimento. E essa virtude ela vem por um procedimento ético e reflexivo dialético. Então, essas ideias socráticas elas vão permear o mundo ocidental com a força e com a significância extremamente significativa através do diálogo, da maiêutica da pergunta, né? Aquelas máximas perguntas: quem somos, de onde viemos, para onde vamos, qual é o sentido da existência humana. Então, essas indagações bem socráticas, né? Então, a ética, o enfoque principal, primordial das investigações socráticas, né? O comportamento virtuoso do cidadão dentro da sua polis, dentro da sua essência, né? Então, um dos ensinamentos fortes só é afirmar o conhecimento é virtude. Então, quem tem virtude tem conhecimento, tem virtude. Então, uma coisa estava ligada à outra. Então, essas ideias elas vão influenciar muitos outros pensadores posteriores, até hoje, no século XXI, essas ideias ainda são discutidas dentro do cenário, dentro da atmosfera, dentro do espaço escolar, dentro do espaço acadêmico, né? De uma forma bastante significativa. Então, Sócrates realmente é um pensador realmente que deixou um legado inspirador para a ciência e para a humanidade como um todo. Então, as ideias socráticas eram ideias muito humanísticas, né? Vamos adiante. Agora, saindo das ideias de Sócrates, nós vamos adentrar aqui de Platão. Platão foi um discípulo de Sócrates, né? Nascido aí em 427 a.C., filho de uma família nobre, né? Ateniense, viveu durante o período mais sombrio da história desta cidade, né? Durante a Guerra do Peloponeso, né? Foi uma guerra também bastante drástica para o contexto da Grécia. Vamos adiante. Foi discípulo de Sócrates, como eu já destaquei, né? Tem uma obra vasta, né? Platão realmente tem uma obra vasta. Entendi que o importante para o ser humano era, né, sobrepor-se às sensações para chegar às ideias. Ou seja, o mundo das ideias é muito platônico, né? Destacou muito a questão da dialética e o diálogo, como assim fez também o seu mentor, no caso aí, o Sócrates, influenciando diretamente o seu aluno, o seu discípulo Platão. A questão da maiêutica em Sócrates, a arte da luz às mentes, a semelhança de sua mãe, que, sendo parteira, dava à luz os corpos. No caso, Sócrates dava à luz as ideias e também, de igual sorte, Platão. As ideias de Platão exercem influência profunda, né, sobre todo o mundo ocidental. Outra ideia interessante, refletiu muito sobre a questão da ética, né, que a ética encarna valores de responsabilidade, de virtude, de justiça, né, em qualquer dimensões, em qualquer sociedade antiga, moderna e pós-moderna. Né? Então, muito discutida. A alegoria da caverna, o mito da caverna, muito interessante isso aqui. Eu trouxe essa imagem aqui para retratar o mito, né, exposto aí no livro de Platão, no livro 2 da República, né, segundo o qual a condição dos homens no mundo, né, é semelhante à dos escravos presos. Você observa aí a imagem, aí bem clara, né, bem clara aí essa imagem, você percebe que
no interior da caverna, desde a sua infância, existia pessoas enclausuradas, pessoas presas pelas mãos, pelos pés, pelo pescoço, e só não conseguia dobrar a cabeça de um lado para o outro, só a visão frente, né, para o interior da caverna, né, e só conseguia enxergar ou fazer alguma leitura quando tinha uma luz no sentido contrário da caverna aberta e onde se fazia uma fogueira, né, um raio de luz. Quando passava alguém, refletia no interior da caverna é, a imagem que assim passava. Então, essa era a ideia que essas pessoas tinham, né, ali presa, enclausurada. Então, esse mito da caverna, na verdade, é uma semelhança, uma condição dos homens do mundo, né, de então, do contexto aí da Grécia, e também nós podemos trazer isso, uma aplicação para os dias modernos, conforme o mito da caverna, a alegoria da caverna. Será que muitas coisas ilusórias não nos deixa preso? Hoje eu vejo que realmente a questão do mito da caverna está muito impregnado na sociedade moderna, em todos os aspectos que a gente possa mensurar, né? Então, as sombras das coisas dos seres que estavam fora, a filosofia realmente iria libertar, iria dar à luz aquelas pessoas que estavam enclausuradas e nas trevas, só conseguia vislumbrar, ver as projeções, as sombras realmente da luz externa que projetava no interior da caverna. E aí só poderiam ser libertas realmente com a luz do conhecimento, com a luz da filosofia, do saber. Então, essa alegoria da caverna, ela é muito interessante. Muitas pessoas, a gente observa no contexto atual, as pessoas estão presas, quer seja por uma alienação religiosa, quer seja pela alienação política, quer seja por uma alienação tecnológica, né? É preciso vir uma luz, né? Uma luz do entendimento, uma luz realmente que possa tirar essas pessoas das suas prisões, das suas bolhas particulares. Então, o mito da caverna, ele nos traz essa lição, nos traz essa reflexão. E aí, Platão, com muito brilhantismo, realmente nos presentia, né, essa alegoria da caverna para nos alertar, para nós nos policiarmos, não realmente ficarmos presos, enclausurados em bolhas, né, em bolhas ou em sistemas humanísticos, mas que possamos ser libertos pelo conhecimento, libertos pela luz do conhecimento. Então, consigo entender a alegoria da caverna, o mito da caverna de Platão, dentro dessa perspectiva. Então, é muito interessante. Então, pensadores e cientistas com seus legados inspiradores para a ciência. Vimos aí o Sócrates, vimos aí o Platão, e agora vamos ver Aristóteles. Aristóteles, outro grande gigante, né, dos conhecimentos, pensadores, matemáticos, que nos legaram e nos inspira, né, um conhecimento realmente extremamente significativo. Nascido em Estagira, Macedônia, foi, ao lado de Platão, um dos mais expressivos filósofos pensadores gregos da antiguidade. Há quem diga que, segundo Aristóteles, a finalidade fundamental, né, precípua das ciências seria desvendar a constituição essencial do ser. Então, é por isso que um dos tratados bem significativo e forte é a metafísica, a antologia de Aristóteles, né, que vai tratar sobre o estudo, o tratado do ser, a essência do ser. Então, procurando defini-la em termos reais. Então, já começamos aí dentro dessa perspectiva aristotélica, racionalista, desenvolvendo um raciocínio lógico apurado. Percebemos também que Aristóteles evidencia também que a finalidade da ciência deve ser
a compreensão do universo, né, do contexto, da realidade, visando o estabelecimento de definições, né, essenciais que possam ser utilizadas de modo generalizado. Então, isso é uma ideia, uma reflexão interessante aristotélica. Outra ideia de Aristóteles, Aristóteles tem uma obra muito extensa. Não tem aqui nenhuma arrogância, nenhuma prepotência, apenas que são lampejos, ideias de leituras, de reflexões. E aqui eu estou compartilhando essas ideias aqui nesse espaço ciência e conhecimento científico para aflorarmos a nossa mente sobre esses cientistas, pensadores, nos legaram ideias maravilhosas, ideias realmente instigantes, né, para nós crescermos, refletirmos e sermos pessoas com virtuosidade de conhecimento e de respeito mútuo. Então a gente percebe que sua obra aborda todos os âmbitos do saber. Aborda a física, a physis, né, a filosofia, a botânica, a lógica, a zoologia, a metafísica e tantas outras áreas de conhecimento. Então é muito vasto o conhecimento desse pensador. Organum, né, o conjunto de tratados da lógica, quanto ao homem, é um animal político submetido ao Estado, que pela educação obriga-o a realizar a vida moral pela prática das virtudes. Então é interessante, né? Então vejamos mais ideias, obras importantes de Aristóteles, a lógica, o Organon, instrumento que permite identificar a ciência, né? Os tratados da lógica, a physis, na física, a ciência da natureza. Aristóteles também refletiu muito sobre a questão da alma, a quem diz que ele era muito espiritualizado, uma espiritualidade bem mais cientificizada, né? Mais contemplativa. A metafísica, o estudo do ser enquanto ser, né? A realidade das coisas, muito interessante, muito abrangente. A metafísica é o estudo, né? Meta, o que está além do físico, né? Além do natural. Muito interessante. A ética de Nicômaco, né? O principal bem do ser humano que ele mais anseia é ser feliz, né? Ser feliz. E a política, a retórica, para Platão, né? A realidade é o mundo das ideias. Para Aristóteles, coisas particulares, objetos, terreno, são substâncias reais. Outras ideias de Aristóteles nós podemos mensurar. Aristóteles utilizou o método indutivo. O método indutivo, né, a indução, é uma operação mental que vai do particular para o geral. Né? Isso é criticado nos dias modernos. Né? Aristóteles refletiu bastante sobre o ato e a potência. Olha só, observe, o ato é a manifestação atual do ser. O ato é o que existe, aquilo que é, aquilo, né, que ele já é. Por exemplo, a semente. A semente é um ato, né? Essa semente ela pode se transformar numa árvore, que é a impotência. Então, ele tratou muito sobre essa questão de ato, de potência. A potência é o oposto do ato, né? As possibilidades do ser. Então, potência é a manifestação atual do ser, o ato, aliás. E a potência, na verdade, é o oposto desse ato. Na verdade, a potência vai ser as possibilidades, vai ser as potencialidades. Eu gosto muito dessa terminologia. Capacidade de ser aquilo que ainda não é, mas pode vir a ser. Por exemplo, a semente é, em potência, a árvore. Ou essa árvore, em potência, pode ser realmente ser transformada. Então, essas e outras questões a gente observa claramente nas reflexões. Tem muita coisa ainda que pode ser refletida, não se sombra de dúvida, sobre Sócrates, Platão, Aristóteles. Mas nesse espaço eu queria apenas, nessa primeira parte, trazer aqui essas reflexões, esses lampejos, né? Essas ideias, essas luzes, né? de conhecimento para aflorarmos o nosso pensar aqui, ciência e conhecimento científico, ok?
Então, até o nosso próximo encontro aqui para trazer mais uma reflexão dentro desses pontos, essas temáticas que nós queremos refletir com vocês. Até lá!